Vamos aprender com Zacarias. Diz assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Olha para mim, por favor. Aqui deixa claro que era um tempo difícil. Se você procurar saber quem era Herodes, você vai ver que era um homem muito perverso, maligno. Era um tempo difícil. Nós também estamos vivendo um tempo difícil no mundo. As coisas não estão fáceis. As coisas acontecem do outro lado do mundo e abalam a economia no nosso país. Surge uma guerra bem longe do Brasil e afeta nosso bolso. Nós estamos vivendo dias difíceis. Não são dias fáceis. E a Bíblia diz que os dois eram justos. Olha o versículo 6. E eram ambos justos perante quem? Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. Os dois eram justos, irrepreensíveis. Ele era um homem de Deus, ela era uma mulher de Deus. Só que eles não tinham um filho. Naquela época, uma mulher ser estéril, uma mulher não dar luz a um filho, era algo vergonhoso, era algo muito difícil. A mulher de Jacó disse assim: dai-me um filho, senão eu morro. Vocês lembram das humilhações que Ana, nós já pregamos sobre isso aqui, sofreu na mão de Penina, que pirraçava, que humilhava, porque ela não dava luz a um filho. Era uma situação vergonhosa, mas eles eram de Deus e eram de oração. Eles não podiam, com a força do braço, resolver aquele problema, mas eles podiam orar. Tem coisas que você não pode resolver com a sua condição, com a sua sabedoria, com a sua experiência, com a sua capacidade humana, com os seus recursos, mas você pode orar. Todos podem orar. E eu creio no poder da oração. E eles oraram, e eles invocaram a Deus. E quando ele estava queimando incenso no templo, o anjo apareceu. E quando o anjo apareceu para falar que as orações foram ouvidas, porque Deus ouve as orações. As nossas orações não batem no teto e caem. As nossas orações são ouvidas por Deus. E você tem que crer que as suas orações vão ter respostas. E mesmo vivendo dias difíceis, de desemprego, de dívida, de dificuldades, de lutas, não pare de orar, porque Deus vai responder suas orações. Aí a Bíblia diz assim, parei aonde? Versículo 14. Você vê que no 13 diz que ela é dar luz a um filho, e o nome seria como? João. Eles não tinham filho, mas queriam ter. Eu não sei o que você não tem, eu não sei o que você quer ter, mas você pode falar para Deus trazer existência o que não existe na sua vida. Aí a Bíblia diz assim: e terás prazer, e o que? E alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será, não ouvi, grande. Diga, o meu testemunho vai ser grande. Você crê nisso? Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio de quê? Do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos,
com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha para mim, por favor. Eu vou continuar no 18, mas agora olha para mim. O anjo falou alguma coisa ruim? O anjo só falou coisas o quê? Boas. Era o que ele estava pedindo a Deus. O anjo aparece, ele se assusta, se enche de temor, e o anjo disse assim: não tenha medo não, sua mulher Isabel vai dar luz a um filho, o nome dele vai ser João, só que ele vai trazer muita alegria. Eu creio que Deus vai fazer acabar esse tempo de tristeza na sua vida. Eu creio que Deus vai te dar muita alegria aqui. Eu creio que Deus tem poder para fazer essa vida triste dar lugar a uma vida muito alegre, muito feliz. Deus tem poder para isso. Agora o anjo foi falando tudo que Deus ia fazer. Era só para ele falar o quê?